Você já imaginou um jogador consagrado, ídolo de uma das maiores torcidas do Brasil, se envolvendo em um escândalo de apostas? E mais, ser flagrado forçando um cartão amarelo para cumprir um suposto acordo? Pois é, parece enredo de série policial, mas aconteceu de verdade. Bruno Henrique, um dos principais nomes do Flamengo nos últimos anos, foi indiciado pela Polícia Federal por participação em um esquema que vem sacudindo os bastidores do futebol nacional. Mas será que tudo isso é mesmo verdade? O que de fato está sendo investigado? E qual foi o lance que levantou tantas suspeitas a ponto de virar caso de polícia? Fica comigo até o final do vídeo. Porque além de te mostrar as mensagens de WhatsApp que incriminam o jogador, eu vou te contar todos os detalhes desse caso, que pode até acabar na exclusão do Bruno Henrique do futebol brasileiro. Se você ama futebol e quer ficar por dentro de tudo que rola nas quatro linhas e nos bastidores, já se inscreve aqui no Brasfoot Notícias. Deixa aquele like e ativa o sininho, porque aqui a bola não para de rolar e a informação chega primeiro. Mas afinal, o que realmente aconteceu dentro de campo naquele jogo contra o Santos? Agora você vai ver o lance que acarretou tudo isso. O momento exato em que Bruno Henrique recebe o cartão amarelo. E mais do que isso, ele insiste na jogada, vai com mais força e parece não desistir até que o árbitro finalmente levante o cartão vermelho. Assista com atenção. Repare como Bruno Henrique se envolve em uma falta dura, tenta contestar, pressiona o árbitro e continua na insistência até ser punido. Uma sequência atípica, que levanta dúvidas sobre a real intenção do jogador naquele momento do jogo. E o que chama ainda mais atenção é o que Bruno Henrique fala nos bastidores depois do jogo. Em uma gravação captada no vestiário, o atacante comenta sobre a arbitragem e deixa escapar uma frase curiosa. O cara estava segurando o jogo todo, marcando falta para... Do nada, ele me dá o vermelho. Será que estamos diante de um jogador que foi injustiçado? Ou essa declaração é apenas mais uma peça no quebra-cabeça de uma possível armação? Bruno Henrique é inocente ou culpado? A pergunta está lançada. E na tentativa de esclarecer toda essa polêmica, o jogador concedeu entrevista a uma emissora de televisão, onde negou qualquer envolvimento com esquema de apostas ou manipulação. A oportunidade que a gente tem junto de você de se referir à questão que foi muito debatida e foi noticiada nas últimas semanas, de um relatório que fala sobre um volume de apostas num cartão amarelo seu que você terminou por tomar no jogo contra o Santos em Brasília, no Brasileiro do ano passado. Queria saber como você recebeu essa informação, o que você tem a dizer sobre isso, se você chegou a conversar com alguém antes desse jogo sobre de que tomaria um cartão, se foi algo que aconteceu no jogo e esse volume de aposta é uma coincidência. Enfim, o que você tem a dizer sobre isso e como você recebeu todo esse noticiário e a investigação? Olha, recebi de uma forma agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas Deus sempre foi comigo. E, cara, eu tô tranquilo em relação a isso, com meus advogados, meu empresário, pessoa que estão aí nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar o fora de campo com dentro de campo. Como eu falei ali agora, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil, da forma que foi. Então, como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo, e assim vai ser daqui para frente, quando eu parar de jogar futebol. Então, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. E estou muito feliz hoje por esse título. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza.
Deixa eu agradecer aqui, pessoal da assessoria do Flamengo já veio aqui. Fecha com ele aí, Alex. Fecha com ele pra gente liberar o Bruno Henrique. Não, deixa eu te falar. Antes de tudo e qualquer julgamento, a gente sabe que o ser humano ele é passível de algumas situações, até porque a gente vive numa sociedade, não às vezes tão bem educada, mas que realmente você faça todo esse processo para passar, que é pesado, a gente sabe que não é fácil. Às vezes entra dentro do campo com tudo isso, parece que não reflete. E parabéns por conseguir fazer isso e lidar dessa maneira. E no todo, ter sempre aquela questão que vai ter oportunidade para que essa história que você vem construindo na sua vida sirva de exemplo e exemplo positivo para todo mundo. Não só na vida como pessoa, que tem esse ser humano por trás, que Deus siga sempre realmente contigo. Imagina você, craque de um dos maiores times do Brasil, com milhões na conta, fama internacional, jogando no Maracanã. Agora imagina colocar tudo isso em risco por uma aposta de R$10 mil? Pois é. O nome da vez? Bruno Henrique, atacante do Flamengo. E o motivo? Um cartão amarelo estrategicamente pensado. A Polícia Federal não está de brincadeira, e o que antes parecia ser apenas uma piada de grupo de família virou um escândalo nacional. Vamos destrinchar as conversas, mostrar o que rolou por trás dos prints e levantar uma pergunta que ninguém quer responder. O atacante Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente forçar um cartão amarelo durante uma partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A suspeita surgiu a partir de movimentações atípicas em casas de apostas. De acordo com os relatórios, um número anormal de apostadores colocou dinheiro especificamente em um evento. Bruno Henrique levara um cartão amarelo naquele jogo. Coincidentemente ou não, o cartão veio nos acréscimos do segundo tempo após uma falta cometida no jogador Soteldo. Bruno Henrique ainda foi expulso na sequência, mas o que parecia apenas mais um lance de jogo se transformou em algo muito maior. Durante investigações da PF, foram apreendidos celulares dos envolvidos, e o conteúdo dessas conversas trouxe indícios que levantaram ainda mais suspeitas. A seguir, você confere as trocas de mensagens que aparecem no relatório da Polícia Federal. O conteúdo revela diálogos entre Bruno Henrique e seu irmão, Wander Nunes Pinto Jr. 29 de agosto, 2 meses antes do jogo contra o Santos. Wander: o tio você está com 2 cartões no Brasileiro? O irmão já mapeando a situação? Não parece uma pergunta inocente, né? Sim. Confirma tranquilamente, como se fosse parte de uma estratégia. Quando o pessoal mandar tomar o 3 Liga Nós, hein? O Liga Nós com risadinha, apostadores esperando o momento certo. Contra o Santos. Frio, objetivo, já tem tudo planejado. 7 de outubro, Flamengo vs Corinthians. Me manda seu Pix aí, vou te mandar os 10k. Transferência alta, conversa sobre apostas, triangulação de dinheiro. Uai dessa ideia aí que vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro, cac. Oportunismo puro, o tom de brincadeira escancara a naturalidade do esquema. 31 de outubro, espera do jogo contra o Santos. Aí, lembra a parada que você me pergunta uns tempo atrás? A famosa parada. Clássico disfarce em diálogos que querem esconder algo. Ligações telefônicas nesse ponto sugerem que o resto não foi escrito para evitar rastreamento. Mas já era tarde. 9 de dezembro. Pedido de dinheiro e frustração com aposta. Wander: coloquei 3 para ganhar 12 e eles bloquearam por suspeita. A bomba estourou. Sistema de apostas rastreou o padrão. Perdeu o dinheiro e o silêncio. Me ajuda com 10 mil, tô precisando pagar pensão, comprar casa? Tentativa de chantagem emocional? Ou só desespero mesmo? Os dois? É difícil ignorar o conteúdo dessas mensagens. Elas não apenas sugerem um conhecimento prévio sobre o recebimento de um cartão amarelo, como também escancaram um possível esquema envolvendo familiares, dinheiro em espécie, movimentações via Pix e uma tentativa clara de manipulação de apostas esportivas. O mais grave é perceber a naturalidade com que o assunto é tratado entre os irmãos. As falas de Wander deixam claro que havia uma expectativa de lucro com o cartão de Bruno Henrique. E mais que isso, havia uma confiança de que o ato seria realizado de forma planejada. A resposta da PF foi o indiciamento de Bruno Henrique e seus familiares pelos crimes de estelionato e fraude esportiva. Resta agora acompanhar os desdobramentos jurídicos do caso, que pode marcar negativamente a carreira de um jogador que até então era visto como ídolo por parte da torcida rubro-negra.
O futebol perde quando esse tipo de situação se torna pauta. Não apenas pela quebra de confiança com o torcedor, mas pela mancha que isso representa na história de um dos esportes mais amados do mundo. E aí, o que você acha dessa história? Será que Bruno Henrique vai conseguir sair dessa ileso? Ou isso é só o começo de um escândalo ainda maior no futebol brasileiro? Comenta aqui embaixo. Você confia nas apostas esportivas? E, mais importante, você ainda confia no seu time? Curtiu o conteúdo? Então se inscreve no Brasfoot Notícias, deixa o like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo no mundo da bola.